Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é Vinícius Junqueira e eu sou professor aqui no grupo de apoio da FASB. Meu foco é literatura, mas vocês podem me ver em outros meios, outros ramos aqui do nosso grupo de apoio. É, Hoje nós vamos começar então em literatura os nossos estudos por tipos e gêneros literários. Você sabe o que é um tipo ou um gênero literário? Se não sabe, vai saber agora. A gente vai ver um pouquinho, vai aprofundar os nossos conhecimentos dentro desse ramo. Vamos lá. Mas o que é um gênero? O que é um tipo? O que é uma tipologia e o que é um gênero? O gênero textual, ele é uma estrutura, ele é uma temática, ele é um estilo, ele é um objetivo, ele tem uma finalidade, né? E dentro do gênero textual, você pode ter tipologias textuais, né? Dependendo dos objetivos do seu texto. Já no tipo textual, na tipologia, você tem uma organização interna, você tem uma forma. É o meio pelo qual você vai produzir o seu gênero. Então, vamos lá. A tipologia, ela é a narração, que é literalmente o ato de você narrar um acontecimento. É a descrição, que é literalmente o ato de você descrever alguma situação ou descrever alguma coisa, que pode ser por enumeração, por comparação, por cinco sentidos. Você pode ter a dissertação, que é quando você quer provar o seu ponto de vista. Você tem a exposição, que é quando você mostra. E você tem a injunção, que é uma ordem, é um imperativo, né? Então, os gêneros textuais, eles são bem maiores do que isso. Os gêneros textuais, eles podem ter tipologias dentro deles. O que são gêneros? A carta, a propaganda, a receita, a notícia, o conto, o diário, o artigo de opinião e assim vai. Então vamos falar sobre gêneros textuais agora. Quais são os gêneros? Você tem o gênero lírico, o épico, o narrativo e o dramático. Sendo eles, então, o lírico é o poético, o épico é a epopeia, o narrativo é o romance e o dramático é o teatral. Né? O gênero lírico ou poético, ele condiz com os textos poéticos. Então são construídos através de uma estrutura que se estabelece em versos e estrofes. Né? O gênero textual que mais se usa é a poesia, né? Ou o poema. Qual é a diferença do poema e a poesia? O poema é a estrutura, é aquilo que é a forma como foi escrito. Já a poesia é a alma, ele é a parte emocional, ele é a parte sentimental subjetiva do poema. Ele é a alma, ele é a essência daquele poema, certo? O poema, ele geralmente é escrito em versos e os conjuntos dos versos são estrofes. Calma aí, vamos de novo. A poesia, o poema, é escrito em linhas e essas linhas são chamadas de versos. E um conjunto de versos se chama estrofe. E sempre vai ter uma voz atrás dessa poesia chamada eu lírico, que é basicamente um personagem fictício, é um sujeito poético. Então, por exemplo, no soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes, vamos dar uma lida. Ele fala assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, e ao pesar ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então vocês podem perceber que essa poesia ela tem os seus versos, né? E o conjuntinho de versos são a estrofe.
você tem aqui, como é um soneto, 4 estrofes. Perceberam? Aqui, ó. O verso, essa é a anatomia da poesia. O verso é uma linha. A estrofe é o conjunto de versos. E o eu lírico é um ser que habita dentro dessa poesia. Ele é um sujeito poético que habita a poesia, né? Aí nós temos vários tipos de textos líricos. Nós temos o soneto, que tem o petrarquiano, que apresenta 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos. O shakespeariano, ou em inglês, que são 3 quartetos de um dístico, que é uma estrofe com 2 versos, ou o monostrófico, que são apenas 14 versos. A gente vai perceber mais o petrarquiano. É o mais comum da gente ver e estudar. E tem, por exemplo, aquele amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um é um contentamento descontente, é fogo que desatina sem doer, né? Isso é um soneto petrarquiano, certo? Haikai são originários do Japão e são poemas curtos de 3 versos que geralmente falam sobre a natureza. Então você tem esse aqui como exemplo. Você pode crer, o pior cego é o que quer ver. A ode é uma exaltação, ela é um canto, ela era muito comum na Grécia Antiga. Ela é um canto, ela é uma exaltação, ela é uma... geralmente sobre algum personagem. É um poema que joga pra cima, né? Então, pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves, né? Então, você percebe que vai jogando isso pro alto, vai fazendo aquele estímulo. Algumas poesias eu não vou ler completas porque elas são meio grandes. Aí eu vou deixar disponível os slides para vocês poderem ler com calma, ok? O hino eu acho que é um dos mais comuns, que é bem parecido com a ode, mas é uma glorificação, mas a temática envolve divindades e a pátria. Então você tem lá, ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante. Igual ao nosso hino. Tem vários hinos. Tem hino de time de futebol, hino do Brasil, que é hino de país, hino de município, hino de estado, e assim respectivamente. Você tem a sátira, que é uma poesia que ridiculariza diversos temas, seja social, político ou econômico, né? Você tem a elégia. A elégia são poemas tristes que têm como temática a morte, o amor não correspondido ou outros. Elégia do grego significa canto triste. E tem a écloga. A écloga ela é uma poesia pastoril que retrata a vida bucólica, ou seja, a vida do campo, sendo composta muitas vezes por diálogos. Tem o idílio, que é parecido, só que ele não tem diálogos. E tem o gênero épico. O gênero épico ele é muito comum na Grécia Antiga, onde se produziu a Ilíada e a Odisseia, que são epopeias, né? A epopeia, ela acredita-se que quão maior a epopeia, com maior qualidade ela tem, e melhor vai ser essa epopeia. Só que esses textos, eles eram pequenos episódios, pequenas narrativas, que por um fio elas se entrelaçam entre si, né? Então você tem como exemplo grego a Odisseia e a Ilíada, e em Portugal nós tivemos os Lusíadas, que é maravilhoso. Quem escreveu foi Camões. A formação da epopeia é bem simples. Tem primeiro canto, que é a proposição. O segundo é a invocação. O terceiro é a dedicatória. O quarto é a narração. E o quinto é o remate. Já o gênero narrativo, ele vem do narrar, né? Ele vem de contar sobre acontecimentos e fatos que aconteceram. Então temos como principal no gênero narrativo o romance. E quais são os elementos básicos de um romance?
são o enredo, as personagens, o tempo, o espaço e o ponto de vista. O enredo, ele basicamente se divide em introdução, desenvolvimento, ponto culminante e desfecho. Como assim? Aqui você tem uma breve introdução ao acontecimento, temos o desenvolvimento, aí chegamos no ponto clímax, que é o ponto mais alto da história, e aí vem o desfecho, aonde a história se resolve e se conclui. Aqui é o ponto onde nós chamamos de clímax. Vai ser o desdobramento mais alto do enredo. Vai ser o momento mais ápice que o enredo vai ter, né? Então vamos supor, os 3 porquinhos moravam com a sua mãe e um dia ela mandou eles irem embora. Isso foi meu desenvolvimento. E os 3 porquinhos então decidiram construir as casinhas, um de cada coisa, um de palha, um de madeira, um de tijolo, e o lobo mau queria comer eles, não sei o que. Desenvolvimento. Inclusive, aí o lobo mau soprou tal, ainda é desenvolvimento. Eles fugiram para casa do terceiro irmão e o lobo mau foi atrás, ponto culminante, ou o clímax. O lobo mau caiu lá dentro da água fervente e foi embora e eles viveram lá na casa com o irmão tranquilos, desfecho. É basicamente isso. O personagem é qualquer ser que atue, ele é atuante, ele é presente. Então a gente é o personagem da nossa própria vida, certo? Então, é a mesma coisa. Os personagens fazem parte da história, né? Eles são os que agem para que a história aconteça. Então você tem o protagonista, que é o personagem principal, o co-protagonista, que é o personagem secundário, que tem importância, o antagonista, que é o vilão, o co-antagonista, que é o outro vilão, mas menos importante que o primeiro, o coadjuvante ou secundário, que são personagens meio que tem importância, mas não tem mais tanta, e o figurante, que é um personagem que está só ali passando. Então vou usar o exemplo de Harry Potter. O protagonista é o próprio Harry, né? O antagonista é o Voldemort. Só que os co-antagonistas podem ser os Comensais da Morte, pessoas que apoiam Voldemort e respectivamente. Os coadjuvantes ou secundários são o Rony, Hermione, personagens assim importantes. E figurantes são os de Lufa-Lufa, ou pessoas que simplesmente não fazem diferença para o roteiro. Aí temos o narrador. O narrador, ele pode ser observador onisciente, que a gente fala que é o narrador em terceira pessoa, ou o narrador personagem, que é o que a gente fala que é em primeira pessoa. O narrador observador ou onisciente, ele assiste de longe e te narra os fatos, te conta os acontecimentos. Já o narrador personagem, ele participou, ele estava ali durante os acontecimentos. Então ele conta a história de dentro. Novamente usando sagas como exemplo, Harry Potter é um observador, terceira pessoa, enquanto, vamos supor, Percy Jackson é personagem. É contado pelo ponto de vista dos personagens. Aqui depois, para vocês lerem melhor, vai ter um exemplo de Madame Bovary e Memórias Póstumas de Brás Cubas. O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico, bem como linear e não linear. O cronológico significa que ele respeita a passagem do tempo de forma visível, ou seja, você vê o tempo passando. Tem horas, minutos e tal. O psicológico varia conforme a mentalidade do personagem. Então, às vezes ele vai e volta, alguns momentos demoram mais, outros demoram menos, mas varia da cabeça do personagem. Linear significa que ele respeita um fluxo de tempo. Então vamos supor, a história começa em janeiro e ela vai até dezembro. Ela respeitou o fluxo. O não linear significa que ele pode andar no tempo. Então, são histórias que às vezes começam em um ponto, aí avançam para um no futuro, aí voltam para um no passado, aí voltam para o presente. Não, isso não é linear. Isso é o que a gente chama de não linear. Ficou mais claro? Eu espero que sim.
O espaço é literalmente aonde ocorrem os fatos. Em alguns casos é muito importante porque às vezes você tem poucos espaços, como é o caso do Metamorfose do Franz Kafka, em que basicamente o espaço é o quarto do personagem. Então você ter os espaços é muito importante para você entender como a história acontece. Já o gênero dramático, ele vem do verbo draw, que significa fazer. Por isso que você vai perceber que os personagens, eles simplesmente agem. Eles não têm um narrador para poder falar. É sempre eles entre si. Não tem interferência desse narrador. Sempre tem o diálogo. Os dois presentes, no mínimo personagens ou mais, trazem o problema. É porque quando a gente fala de diálogo, a gente fala de duas pessoas conversando. Então precisam ter dois atores atuando na cena. Caso seja um só, a gente chama de monólogo, né? E não de diálogo. Aí nós temos a tragédia. A tragédia, ela sempre vai narrar uma desgraça. Então ele pega um personagem que está em algum ponto bom da vida e ele conta sobre a sua decadência. Aí nós temos o drama, que é bem parecido, só que ele é bem triste. E temos a comédia, que é basicamente o humor, né? Então nós temos a tragédia, que é o trágico, a comédia, que é o riso, e o drama, que é o choro. Aqui, para vocês verem, é um palco de uma peça, só para vocês entenderem como que uma peça pode acontecer, como que ela funciona num palco de teatro mesmo. Aí tem um trecho bem interessante do Alta Barca do Inferno que o diabo fala assim: a barca, rolar que temos gentil maré. Ora, venha o carro fé. Aí o companheiro, feito, bem está. Vai tu, mulher amar, e atesa aquele palanco e despeja aquele banco para a gente que virá. A barca, asinha que se quer ir. Ó, que tempo de partir, louvores de Beuzebu. Ora, que sus, que fazes tu? Despeja todo este leito, companheiro, em boa hora, feito. Então vocês percebem que tem a marca de que personagem está falando e aonde ele fala. E isso é uma característica do gênero dramático. Tem que ter a marca do personagem falando para você não se perder, certo? Tipologia textual nós vamos começar na próxima aula. Então foi isso por enquanto. Muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. E eu